eu cheguei aqui a primeira vez, a obra que me recebeu aí na porta, e mais a comunidade, né? E estou aqui em Ermelino há 36 anos, fiquei 4 anos ali na Vila Ré, Vila Granada. E nessa nossa caminhada aqui em Ermelino Matarazzo, tem alguns pontos assim muito importantes que a gente precisa animar mais ainda. Primeiro, talvez foi uma das primeira paróquia, primeiro setor pastoral a usar a Bíblia na mão, no coração. É verdade ou não é? Aqui a partir de Ermelino Matarazzo. Hoje tem, graças a Deus, tem outras paróquias. Mas como diz lá o Luiz, quando é que nós vamos falar com o Papa para que todas as paróquias tenham a Bíblia na mão? Precisa ou não precisa? Precisa. Eu vejo aqui a beleza dessa criançada, todo mundo com a Bíblia na mão. Estão rezando? Todo dia ou uma vez por semana? Vocês tomam café todo dia? Então tem que rezar a Bíblia todo dia também. E quem não rezar uma semana, sabe o que acontece um dia? A Bíblia vai começar a andar sozinha lá dentro de casa. Outro dia eu falei com um grupo da catequese, né? Estava brincando, eu falei, quem não rezar tal livro até tal dia, a Bíblia vai andar sozinha lá dentro de casa, né? Aí a criança chegou para a catequista assustada, falou, Denira, o padre falou que quem não rezar o Evangelho, a Bíblia vai à meia-noite andar dentro de casa sozinha. Aí as crianças deram risada, o padre estava brincando. Não, o padre não mente. Tomara que andasse sozinho. Mas que a evangelização, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, nós vamos anunciando Jesus, o Filho de Deus vivo, através do Evangelho. Através do Evangelho, conhecendo o Evangelho. O Evangelho é o coração da Bíblia. Nós podemos ler todos os livros, mas não podemos deixar de ler, nem que for 3 minutos no dia, um trechinho do Evangelho. E o Evangelho, ninguém pode falar assim, né? Nossa, como é difícil o Evangelho, não é verdade? Nossa, Jesus, Ele colocou toda a sabedoria divina para comunicar o projeto de Deus Pai. Uma segunda coisa aqui em Ermelino Matarazzo é que nós somos chamados a construir o reino de Deus, como no Evangelho de hoje. Tu és Pedro, ele vai falar do julgamento final, ele vai dizer, eu estava com fome, e você partilhou, eu estava com sede, eu estava nu, com frio, eu era migrante, eu era doente. Esse Evangelho, quando eu li isso, eu tinha uns 12, 13 anos, me marcou muito esse Evangelho, eu nunca tinha visto. E é uma experiência, esse Evangelho de Mateus, hoje, claro que tem uma compreensão muito maior, mas é um pouco essa resposta de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós encontramos o Cristo vivo nessas pessoas que hoje o Papa essa semana chama os deserdados da vida. E a reportagem mostra que o Francisco, o Papa, ele faz uma escolha pelos deserdados da vida, aqueles que não têm o necessário que fala esse Evangelho. E em casa, meu pai e minha mãe, depois nós mudamos para a cidade para estudar, e meu pai, ele ia todo dia para a roça. Ele saía umas 5 horas, 5 e meia, 6 horas. Ele tinha uma charrete. Quem andava de charrete aí, levante a mão. Nossa, podemos voltar na época da charrete aqui, ó. A criançada, o que é charrete? Vocês sabem ou não? O que é charrete? Como? É um tipo de uma carroça um pouco maior. E o cavalo que puxava, mas o cavalo que puxava. E todo dia de manhã meu pai saía cedinho, de madrugada. E meu pai, com a minha família, a minha mãe, quando ele saía de manhã, eu escutava assim, ela falando assim, ó, traga frutas, entrega lá para o vovô, entrega a tal lugar, entrega lá para a Dona Maria que ela está doente, leva lá umas frutas. A minha mãe já dava um
uma via sacra à volta do meu pai, da roça. E meu pai fazia isso, ele voltava, e meu pai, ele plantou na vida muito pomar. As crianças sabem o que é pomar ou não? O que é pomar? Muito bem, aqui olha, tem um engenheiro aqui, olha. É um lugar que planta fruta. E meu pai, ele plantou muitos pomares. Nossa, ele formou pomares para todos os... Da parte do meu pai eram 12 vidros, não é isso? E da parte da minha mãe eram 10, né? E ele plantava, e ele trazia essas frutas, e era uma partilha assim, que marcou muito também a minha história. Mas o que marcou bastante também foi, eu me lembro um dia, meu pai, a minha mãe falou, olha, a dona Madalena ali, que mora perto daquela vila, perto do hospital, a casinha dela está caindo. Você veja de reunir seus irmãos. Lá em casa quem mandava era minha mãe, viu gente? Portuguesa assim, né? Ela tinha uma letra muito bonita, né? Ela conseguiu estudar em Araraquara, ela nasceu em Araraquara, que é no interior, e ela tinha uma letra, e ela escrevia, nossa, estava no seminário, toda semana eu recebia uma carta enorme, com tudo aquilo que, as orientações de uma mãe, não é isso? E eu me lembro aqui em São Paulo, tinha um programa na Record, que quando teve um problema de terra aqui em São Paulo, tinha, não sei se vocês lembram, tinha um programa, era meio-dia, o Padre Godinho, depois tinha lá um grupo de, o pessoal chamava o Programa dos Velhos, né? Tinha lá um monte de... Eu sei que teve um que falou, fez uma crítica comigo, por que esse padre Ticão fica aí invadindo terra, né? Nossa, minha mãe escreveu uma carta para ele. E aí a minha mãe ficou de olho, será que ele vai responder ou não? Aí teve um dia que voltou o assunto das terras, o coordenador do programa falou, vamos parar por aqui, porque a mãe do padre já me mandou uma carta. E cortou o assunto. Mas minha família, fui criado assim numa família, tem mais... Eram 3 irmãos, a minha irmã mais velha já foi, meu irmão mais velho também foi. Eu tenho um irmão que é de Bebedouro, ele é dentista. Então, graças a Deus, eu tive assim essa luz. Talvez foi por isso que eu fui para o seminário. Eu fui com 14 anos. Mas quando eu cheguei lá no seminário, todo mundo já estava desde o seminário, desde os 7 anos, porque naquela época eu entrava no seminário com 7 anos, não é isso? Aí o pessoal me chamava que eu era uma vocação retardada, mas... E eu estudei na cidade de São Carlos, eu fiz lá, era um antigo clássico, tinha o clássico científico. Quem é dessa época aí? Levante a mão, velho. Aqui já é tudo da nova geração, né? Mas depois eu fiz filosofia e depois eu vim para São Paulo. Nossa, quando eu vim para São Paulo eu achei isso aqui muito horrível, né? Eu falei, nossa, uma cidade pequena, todo mundo se conhece, não é verdade? Todo mundo se ajuda, é uma coisa de que aqui em São Paulo, até hoje, não dá para se acostumar com essa cidade, não é verdade, gente? Quem é que morava lá, nasceu no interior de outro estado aqui? Levante a mão, vamos ver. Nossa, se a gente for embora, o Batizé vai ter que mudar também. Eu agradeço de coração essa celebração emocionante, esse carinho. Muito obrigado a todos e chega de conversa, né, gente? Vamos comer o bolo.